E aí, pessoal, tudo bem? O Senhor colocou no meu coração para mim trazer uma palavra para vocês hoje. Na verdade, meu marido trazer uma palavra. E sobre o testemunho dele. Então, eu queria dar as boas-vindas para quem é novo aqui. Tava namorando, eu acho, quando eu comecei o canal, e hoje a gente já tá casado, né? E muito bem casados. Então eu queria deixar o meu marido falar do testemunho dele, como Deus transformou a vida dele, né? Como que era a vida dele antes, como que foi depois de conhecer verdadeiramente a Deus, né? Não vivendo uma religião, não vivendo uma rotina de ir para as igrejas, né? De domingo, dias de culto somente, mas de como Deus transformou a vida dele, né? Deus colocou no meu coração pra gente estar trazendo isso pra vocês. Então com certeza Deus quer falar com alguém, Deus quer falar contigo, não entrou nesse vídeo por acaso. Então fique aí pra ouvir essa história. E aí, amor, como é que foi a tua conversão, o teu testemunho de fé, assim, de início, de transformação, né? Como é que foi essa parte? Vou cortar agora. Acho que dá pra começar falando como é que era antes, né? Pra quem não conhece, só a Luana que entrou no canal aí. Eu sempre estive na igreja desde que eu nasci, porque minha família sempre, desde que eu nasci, antes até já congregava na igreja, meus pais já casaram na igreja, né? E aí, mas eu desde... Vou deixar o Duque contar o testemunho dele primeiro. Testemunho de como ele ganhou a voz, vai ficar miando que nem um maluco. Ele não faz absolutamente... Ele não faz absolutamente escuta nada. Aqui, ó. Tu quer, olha lá, Duque, tu quer aparecer, né, ô Aparecidão? Você quer ficar famoso? Tem Aparecido e tem o Aparecido aqui, ó. Não, o Aparecido. Oh, meu amor, você quer aparecer? Cara, eu não tô pensando nem um pouco disso. Tu quer aparecer, né, ô seu Aparecido? Então. Eita, calma. Então, eu cresci dentro da igreja, desde pequeno, ia na escolinha dominical e tudo mais. Eu, apesar de ser criança, sempre gostei de assistir os cultos normais, de sentar junto com a igreja e ouvir a palavra e tal. Só que com o tempo, assim, dentro da igreja, isso foi passando os anos, até ali dos meus 13, 14 anos, eu comecei a me envolver também com o ministério de louvor. Eu aprendi a tocar bateria, comecei a tocar nos cultos depois de um tempo aprendendo. Comecei a participar e estava uns 10 anos já participando do ministério de louvor também. Depois de um tempo a minha família mudou de igreja, né? Mudou de ministério, que é onde eu estou hoje. Eu vi assim que algumas coisas assim eu via acontecer na igreja, mas eu não entendia o que estava acontecendo. Eu lembro que eu estava já com 20 e poucos anos e eu não via assim a minha vida ir para frente, não via as coisas de Deus acontecerem. Assim, as pessoas às vezes falavam, porque fiz porque Deus disse para fazer. Eu ficava tipo, como que disse, né? O agir de Deus, essas coisas, nada acontecia comigo, sabe? Eu via acontecer, entendia tal, falar em língua, então, que é um dos dons do Espírito Santo, né? Pra quem não conhece, tá lá em Romanos, se não me engano. Não tá em Romanos, tá em... Eu não sei. Não tá em Romanos? Eu sou muito ruim pra decorar, fala nos Atos dos Apóstolos, principalmente, né, quando começa, né, que os apóstolos, eles vão no dia de Pentecostes, eles vão lá para se reunir, para esperar descer o Espírito, que ainda não tinha descido o Espírito naquela época. Mas enfim, acontecia essas coisas e eu não entendia. Eu via essas coisas acontecendo e eu entendia, e aí eu comecei, eu vou começar a ler mais a palavra e tal, porque na verdade eu nem lia direito. Não pegava a Bíblia em casa para ler, muito difícil de eu orar. Isso eu tava dentro da igreja, né? Infelizmente eu até creio que isso acontece com uma parcela maior do que a gente pensa, né, dentro das igrejas. E eu era mais um desses. O que ia na igreja, tocava, mas não lia a Bíblia. Sabia muita coisa, porque eu tava há 20 e poucos anos dentro da igreja, então eu ouvia das pregações. Já tinha lido alguma coisa, mas não tinha aquele
Aquele entendimento, quando eu pegava para ler, eu lia um pouco, tá, entendi, tá, é isso, mas não tinha aquele aprofundamento de tipo, tu ler a passagem, entender aquilo e saber como aplicar. Para ver, acabava se tornando mais um livro. E aí eu lembro eu tava com a banda dos jovens tocando num retiro de adolescentes, e eu tava tocando bateria na época, não tocava outros instrumentos. E aí eu tava tocando, isso era de manhã, o pastor ali tava orando e tal, e os jovens tudo de joelho, chorando, recebendo o Espírito e tal. E eu lembro que eu tava tocando assim, olhando para todos os jovens assim, e eu pensei comigo, por que isso aí não acontece comigo? O que tá acontecendo que não acontece comigo? E aí eu fiquei tipo, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. O que tá acontecendo? Eu tô aqui na igreja um tempão e tal. Eu sabia que eu não tava certo. Eu sabia que eu era um hipócrita. As pessoas às vezes não dão o braço a torcer, mentem para si mesmas, né? Eu não fazia, mas eu sabia que eu era um hipócrita. Eu sabia que eu era o cara que ia na igreja, mas que não lia a Bíblia. Eu sabia disso. Tanto é que eu tentei mudar um pouco isso, só que eu tentei mudar na própria força. Tentar abrir, ler e tentar entender. Eu não tinha entendimento do que eu precisava. E aí eu lembro que se passou mais um tempo. Eu não lembro se foi tão seguido assim. Eu acho que foi. Porque logo depois teve um retiro de jovens, né? Porque esse que eu fui era de adolescentes. E aí teve o de jovens. O de jovens a gente não tocou. Eu ia só pra participar com mais um jovem no retiro. E eu nem tava afim de ir no retiro. Como eu já tava na banda dos jovens, vou ir, né? Não vou tipo, cortar fora. Eu não tava afim de ir. Mas eu fui. Daí eu lembro que eu fui nesse retiro. E aí eu fui. Na primeira noite, assim, foi até ok, assim, mas aí, porque era sexta de noite, sábado de manhã de noite, domingo de manhã. E aí na sexta de noite, eu não lembro exatamente o que foi a palavra e tal. Sei que eu fiquei pensando assim, em algumas coisas, e aí no sábado de manhã eu fui muito tocado por Deus. Chorei bastante. Eu lembro que um amigo meu que era da uma outra congregação veio, orou comigo e tal. E eu sabia que precisava mudar, mas eu não sabia como mudar. Eu tava pedindo para Deus, não sabia como mudar. E aí eu lembro que no sábado de noite, eu lembro que a pregação foi justamente sobre o Espírito Santo e de ser batizado pelo Espírito Santo. É algo que eu já tinha, obviamente, como eu estava na igreja, já tinha ouvido falar disso. Mas a cabeça nunca tinha aberto para entender. E aí, naquele momento, sabe quando pega aquela luzinha dos desenhos animados? Plim! Porque eu tava buscando algo que eu não conseguia encontrar por mim mesmo. Eu tava buscando algo diferente que as outras pessoas estavam tendo que eu não conseguia encontrar por mim mesmo. Porque eu não tinha força para isso. Não tinha força. E aí deu na hora que o pastor lá na frente chamou quem queria ser batizado pelo Espírito Santo, deu aquela luzinha, plim, a cabeça, é isso que eu preciso. Na hora eu pensei. Só que ao mesmo tempo, como eu já tinha ouvido falar outras vezes desse batismo no Espírito Santo, e eu via as outras pessoas sendo batizadas, eu tinha um pouco de medo disso. Porque eu não sabia como é que ia ser. Umas pessoas caíam no chão, as outras começavam a gritar, chorava e, sabe, em cada pessoa Deus faz algo diferente. Na época, como eu não tinha entendimento, eu fiquei com medo. Então eu não nem buscava isso. Até que deu esse estralo, tipo, é isso que eu preciso para que essas coisas aconteçam. Para que eu consiga entender a palavra, para que Deus consiga trabalhar na minha vida. E aí eu lembro que eu fui pra frente e eu coloquei no meu coração, não vou sair de lá da frente. Até o pastor tinha dado um testemunho semelhante e por causa disso até, que acho que me ajudou a ir lá pra frente, com eu não vou sair de lá da frente enquanto eu não for batizado pelo Espírito Santo. Eu coloquei isso no meu coração. E aí eu fui lá pra frente e eu fiquei orando e eu falei, tava chorando, quebrantado e pedindo pra Deus entrar no meu coração. Eu tinha entendido que eu precisava que o Espírito Santo entrasse no meu coração.
E aí eu tava orando, e aí eu lembro que veio a voz do Espírito Santo assim bem forte no meu ouvido. Que eu tava pedindo, vem Espírito Santo, entra no meu coração. E aí o Espírito Santo veio e disse, eu não consigo. Pá, daí aquilo me quebrou no meio. Quebrou, eu sempre choro quando lembro disso. Quebrou no meio. Porque eu fiquei tipo, como assim eu tô pedindo e não pode? Ele falou, teu coração tá muito duro. Porque eu tava na igreja todo esse tempo, vendo as coisas acontecerem, eu não abria o coração para que essas coisas acontecessem para mim. Talvez fosse um pouco de legalismo, que chamam, de eu faço as coisas certo, então tá tudo certo. Politicamente correto. Talvez um pouco de politicamente correto, mas a questão do aparente, que não é errado o aparente ser correto, tu precisa ter uma conduta correta. Só que não é só a conduta correta, o que mais importa é o coração, porque é do coração é que vem a conduta correta. E lá só tava tendo a conduta correta e o coração tava longe. Se parecia tá tudo certo, e não tava. E aí, quando o Espírito Santo veio e falou, eu não consigo, porque o coração tá muito duro, daí eu desabei, né? Desabei no choro. E aí eu pedi pra ele vir e quebrar meu coração, que precisava ser quebrado, de tão duro que tava. E aí eu lembro que o pastor veio orar por mim, ele segurou nas minhas mãos, orou comigo, e aí na hora que... Eu lembro que ele soprou, né, fala do vento do Espírito, ele soprou em mim, e eu não consegui segurar mais minhas pernas, daí eu caí, sentado no chão. Só que eu lembro assim que eu caí no chão sentado, e aí eu pensei, tipo, eu só perdi a força nas pernas, mas eu não... Aí eu fiquei tipo... Não aconteceu nada. Só que na minha mente, como eu não tinha entendimento das coisas, eu achava que a pessoa para ser batizada no Espírito Santo era ela falando em línguas, né? Parte disso era falando em línguas. O que não é verdade, né? Línguas é um dos dons, né? Então tem muita gente que é batizada no Espírito Santo que não tem o dom de línguas. Claro, dá pra buscar ele. Mas na época eu não entendia nada, então eu caí assim no chão e aí eu não acredito. Eu fiquei bravo na hora que eu caí no chão. Tava pedindo, eu caí, eu fiquei bravo, não acredito que eu não... Tipo, eu não devia estar falando em línguas, pensei assim comigo. E aí na hora minha língua ficou dormente. Minha língua ficou dormente e eu comecei a falar em línguas. E aí Deus, assim, eu fui sentindo assim, saindo um peso de cima de mim. E foi uma... Só que às vezes a pessoa acha, que é o que eu achava também, que eu tinha um pouco de medo de ser batizado no Espírito Santo, que, sei lá, ia sair fora de mim, ou ia acontecer alguma coisa esquisita. Mas não, o Espírito Santo ele não toma conta do corpo, ele não faz nada desse tipo. A Bíblia fala até que ele vem, Jesus vem e bate a porta do coração. Ele não vem arrombando, ele não faz isso. Então tudo isso aconteceu com eu consciente. Eu tava ali falando em línguas, mas eu tava consciente do que estava acontecendo. E aí eu comecei a ouvir o Espírito Santo falando através do meu coração, né? Não é uma voz audível, mas uma voz através do coração que eu sabia que não era minha. Só que esse momento, assim, de eu ser batizado no Espírito Santo foi um momento que eu achei, assim, muito, muito difícil de acontecer. Então, tipo, cara, eu levei 20 e poucos anos para que isso acontecesse, né, dentro da igreja. E aí eu fui dormir, assim, no retiro lá, botei um som de ouvido, escutei umas músicas e tal. Daí eu fiquei pensando, amanhã é domingo de manhã, né, como é que vai ser? Será que eu vou ter que esperar tudo isso acontecer de novo, sabe? Pra ter mais um pouco do Espírito Santo. Daí eu lembro que aí no domingo de manhã, Deus veio e falou comigo de novo que tu não ia precisar mais disso de novo. Tipo, não ia... Todo esse batismo, na verdade. Todo esse batismo de novo. Só um renovo. Né? Ele falou, eu tô contigo de agora em diante, ele falou. E aí, desde esse momento, assim, em diante, minha vida mudou totalmente. Porque eu comecei a entender qual que foi o que estava escrito na palavra. Quando eu ouvia as pregações, o Espírito Santo começava a falar para mim daquilo que era pregado, o que era para mim, o que eu precisava mudar. Porque o Evangelho é confronto, né?
Ele vai mostrando tudo aquilo que precisa mudar. E, é claro, a gente tem que fazer a nossa parte, mudar, né? Eu lembro que 3 dias depois que eu voltei do retiro, Deus falou comigo. Disse que ia me dar uma família abençoada. Disse que ia enviar uma esposa pra mim. 3 dias depois do retiro. Não, apareceu de imediato, tá? Levou mais de 1 ano só pra gente se conhecer. Foi em que ano? Foi em 2017. A gente se conheceu, se falou, né, em 2019. Foi um tempinho aí. Mas o que eu quero dizer, assim, desse testemunho, que é algo que às vezes eu não vejo muitas pessoas falando, mas que é o principal. Até ouvi uma pregação esses dias falando nisso, que é o principal. É receber o batismo do Espírito Santo. Pedir para Deus para que o Espírito Santo entre no coração. Porque tem uma passagem que tá Paulo e Barnabé, se eu não me engano, indo de cidade em cidade pregando e tal, isso aqui. E aí eles vão para uma cidade onde outros tinham pregado o evangelho já. E aí eles chegam lá e perguntam, vocês receberam o Espírito, foram batizados? E aí o pessoal da cidade fica, nós somos batizados no batismo de João, que era o das águas. E aí eles entenderam, não, isso aqui não é o suficiente para vocês seguir com o evangelho. Porque, para você ter uma noção, quando eles passavam de cidade em cidade pregando o evangelho e depois saíam e ficava aquele povo ali. Então não bastava para o povo que ficava ali, que recebeu o evangelho, não é que não bastava, mas é que para seguir crescendo na fé, não basta a pessoa entender o evangelho, humanamente falando, acreditar em Jesus, ser batizada nas águas. Tem que ter algo mais, porque em algum momento com isso aqui, tu vai chegar e vai bater na parede, tipo, daqui em diante não vai mais, que era o que aconteceu comigo. Eu cheguei a um ponto que aqui em diante eu olho as outras pessoas acontecendo algo e comigo não acontece. E até por conta disso, o que ia fazer aquelas pessoas que estavam sem ninguém ensinando continuar seguindo a verdade e entender que quando acontecesse algo novo, que não foi talvez pregado, ou que não está específico na Bíblia hoje em dia, na época não tinha Bíblia, né? Mas hoje em dia está na Bíblia, mas acontece uma situação comigo e o que vai me fazer eu entender e reagir a essa situação de acordo com o que Deus quer. E o que vai fazer isso é o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que vai te falar dentro do coração o que Deus quer que tu faça. Intimidade com Deus, né? Intimidade com Deus. E aí, desde aquele momento lá que aconteceu, eu comecei a ter intimidade com Deus, eu comecei a orar, comecei a falar com Deus e Deus me responder sobre as coisas. Eu comecei a ler a Bíblia, comecei a entender, talvez você está assistindo esse vídeo aqui e já tentou ler a Bíblia e não entendeu nada, que a Bíblia não é um livro comum. Vai ler o Antigo Testamento, ele vai parecer só um livro de histórias, que é um livro histórico, conta as histórias. E o Novo Testamento vai parecer, sei lá, mais um livro. As parábolas, né? Não são tão fáceis de entender. As parábolas não são tão fáceis de entender. Algumas, sem a direção o próprio Jesus explica para os discípulos e os discípulos continuam não entendendo. Você vai ver, os discípulos andaram com Jesus 3 anos e meio e quando Jesus foi crucificado, eles não tinham entendido ainda o Evangelho. Por que eles não tinham entendido o Evangelho? 3 anos e meio andando com o próprio Filho de Deus, não tinham entendido o Evangelho. Porque eles não tinham o Espírito Santo para dar discernimento do que era aquilo, o que era para fazer com aquilo. Eles não tinham. Por isso que quando Jesus foi subir aos céus, ele disse, vão para Jerusalém e esperem até que desça do Espírito. Desça o Espírito Santo sobre vocês. Eu estou indo para que o Espírito Santo venha. E aí eles foram para lá e ficaram esperando, e quando eles receberam o Espírito Santo, eles entenderam o que era para fazer. O Espírito Santo falou com eles e pôde usar a vida deles e falar através deles. Então a importância do Espírito Santo é altíssima. É essencial. É essencial. Talvez você está nos assistindo aqui, está
vendo as coisas acontecerem à tua volta e não entende, talvez tu tá indo na igreja e não tem visto as coisas de Deus como as outras pessoas falam, o que tá faltando é o Espírito Santo. Eu vou te dizer aí como é que eu faço daí para receber o Espírito Santo. Tem que pedir. Porque eu não pedia, eu não pedia, não tinha entendimento, eu não pedia. Esse é o essencial, buscar o batismo do Espírito Santo. Pedir para que o Espírito Santo entre e faça morada. Aí tudo vai mudar. Aí tudo muda. E eu acho que ter persistência também. Porque hoje é muito difícil, né? Pra nós, a geração mais nova, né? Se vocês são mais novos também, de persistir, né? De enfrentar, de ir atrás. Porque às vezes não vai ser na primeira oração que vai vir o Espírito Santo, né? Não vai ser no primeiro pedido, mas continuar buscando, perseverando, sabe? E vai valer a pena. O esforço sempre vale a pena com Deus. Porque depois que tu tem o Espírito Santo, toda a tua percepção da vida, das pessoas, do trabalho, talvez da escola, da faculdade, tudo vai mudar. Tudo muda. Então é isso. Eu acho que é isso. Esse é o Só isso. testemunho de conversão / entendimento, né? Mudança, né? De mudança. Porque aceitar Jesus eu tinha aceitado quando eu tinha uns 12 anos, se eu não me engano. 11, 12 anos, acho. Eu tinha entendido o que Jesus tinha feito, né? Eu tinha aceitado Jesus, me batizado nas águas. Mas precisava ter algo mais, né? Então... E hoje, para os dias que a gente tá vivendo, né? Tá ficando cada vez mais difícil. Não tem como a igreja prosseguir sem a direção de Deus, né? Sem um relacionamento com Deus. Na parábola ali das 5 nécias, né? E das 5 prudentes. É o óleo, né? O óleo na lanterna. É a intimidade, o relacionamento que nós vamos ter. Que nós temos com Deus. Que vai fazer a gente subir, né? Quando Jesus vier nos buscar. Isso é muito importante. Isso é muito importante, é essencial hoje, né? Então é isso, nós temos um culto pra ir. Estamos atrasados, mas estamos gravando esse vídeo aqui. Isso, Deus que é muito importante. Pediu bastante, assim, né? Teve alguns dias que a gente tentou, não conseguiu, aparecem imprevistos, mas eu tenho certeza que Deus quer falar contigo através disso, né? Deus falou contigo. Daqui a pouco aparecem mais vídeos aí, vou conseguir gravar uns vídeos a mais também, de coisas que Deus já tem colocado no meu coração. Fiquem com Deus, então. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau.